Vamos dar continuidade à nossa temática, né? Inflamação, um tema extremamente importante, a gente discutiu semana passada, para qualquer especialidade que vocês vão desenvolver, né? Tem que saber inflamação, tem que saber isso aí sim. Então, o que é a inflamação? É uma resposta, a gente viu, né, de tecidos vascularizados à infecção ou mesmo a uma lesão tecidual. Então, o que consiste em recrutar células e moléculas de defesa, né, nossas células de defesa, com a finalidade de eliminar esses agentes agressores. Então, hoje a gente vai detalhar como funciona isso, como a célula sai do vaso sanguíneo, chega até o local, né, lesado ou o local que tem a bactéria, e é essencial a sobrevivência isso daí. A gente viu que é uma resposta de vasos e leucócitos, então não acontece em tecido não vascularizado, é altamente dependente dos vasos, a gente vai entender por quê. Então não basta ter só as células de defesa. A gente viu então essas células de defesa, né, constituem nosso sistema imune. A gente pode separá-los em sistema inato, não específico ou primeira linha de defesa, e sistema adaptativo, ou também chamado específico, ou também segunda linha de defesa, né, que protege a uma reexposição, por exemplo, né, tem as células de memória, os anticorpos, isso está bastante em voga aí com o coronavírus. Ambos são compostos, né, pelos componentes celulares e os componentes humorais, né? Lembrando que inato significa que a gente nasce com esse sistema, né? E as células nascem, a gente vai ver, com determinados receptores que reconhecem a grande quantidade ou a grande maioria dos antígenos, né? Os receptores Toll-like, a gente vai falar sobre eles. Então, também não podemos esquecer das barreiras físico e químicas, né? Pele, no trato gastrointestinal, no pulmão, enfim. Né? Lembrar ainda do sistema complemento, do sistema coagulação, lactoferrina, transferrina, interferons, lisozima, interleucinas, né? Diversas interleucinas. Algumas a gente vai designar como pró-inflamatórias, ou seja, ativam a cascata ainda maior de inflamação, e aquelas anti-inflamatórias, né, que reduzem ou param a inflamação. Destaca bastante, quando a gente fala no processo pró-inflamatório, a interleucina 1, né, que é a principal aí que induz a febre no nosso organismo, né, um potente aí mecanismo de inflamação. Lembrar ainda das barreiras, pensando na barreira celular, né, os elementos figurados das células dos leucócitos, das células de defesa, da célula imune. Temos as células mieloides, né, que tem as granulocíticas e as monocíticas, os neutrófilos, basófilos e eosinófilos sendo da linhagem granulocítica, os macrófagos, células dendríticas, dos monócitos, e as células linfóides, né, tem as células B e T, né, e as células NK. Lembrando então que as células granulocíticas, os macrófagos e as células NK fazem parte do sistema inato. A gente vai determinar agora cada uma delas e sua principal função. Então, num primeiro momento, quando a gente tem a entrada de um antígeno ou uma lesão tecidual, né, temos lá as barreiras epiteliais que a gente viu, as células que fagocitam, então os monócitos, macrófagos e os neutrófilos, células dendríticas também, né, o sistema complemento, e esse desenho é bem interessante, né, olha só, ele forma, depois a gente vai ver o complexo de ataque à membrana, que ele faz verdadeiros poros aí no antígeno, né, que por esse elipse amarela aí, significando o antígeno, e praticamente abre para o meio externo, né, até por própria osmose esse tecido acaba sendo degradado. E as células NK, né, importante, como o próprio nome diz, né, natural killers, assassinas naturais. E a imunidade adaptativa, os linfócitos B, os linfócitos T. E lembra, na semana passada, que tanto o critério cronológico dividindo inflamação aguda com inflamação crônica, ele meio que sobrepõe, né, com a imunidade inata e a imunidade adaptativa. E olha só, nessa figura a gente também tem uma outra coisa interessante.
a célula dendrítica fazendo meio de campo aí, assim como o macrófago, porque acaba apresentando antígeno para o linfócito T. Então, a dendrítica, apesar de ser uma célula da imunidade inata, né, assim como o macrófago, quando eles expõem, né, o antígeno para os linfócitos T lá no linfonodo, ele acaba fazendo esse meio de campo. Então, imunidade inata, as células, né, os fagócitos são células dendríticas, macrófagos, neutrófilos, os natural killers, os mastócitos, basófilos e eosinófilos. E pensando nas moléculas solúveis, né, não esquecer do complemento, das proteínas de fase aguda, as citocinas e as quimiocinas, né, que é o foco da aula hoje. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender as PAMPs. Né? O que são PAMPs? Né? Padrões moleculares associados a patógenos, ou PAMPs. Né? O que são esses padrões? São padrões ou são moléculas que as nossas células conseguem reconhecer. Então, as células do nosso sistema inato, né, nascem com essa capacidade de reconhecer essas PAMPs. Né? Quem são essas PAMPs? São lipopolissacarídeos, resíduos de manose, ácidos teicoicos, né, que são comumente a gente encontra isso na superfície de micro-organismos. Então nós nascemos, né, as células do sistema inato nascem com esses receptores, né, chamados receptores de reconhecimento padrão, né, receptores em especial os toll-likes, né, os macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, os NK, né, as células do sistema inato, né, nós nascemos com elas, nascem com esses receptores. E esses receptores, então, aqui ó, nessa figura, os toll-like, eles reconhecem esses antígenos, né? Esses lipopolissacarídeos, esses resíduos de manose, esses ácidos teicoicos, e já começam a deflagrar a resposta inflamatória. Então, a gente nasce, né, por isso que é chamado sistema inato, né? Nasce com tudo isso daí. Falando das células em si, né, as células dendríticas, ela captura e apresenta o antígeno, né, apresenta lá para o linfócito T. Como a gente adiantou na outra figura, ela faz uma ponte entre a imunidade inata e a imunidade inativa, ou seja, ela é oficialmente da imunidade inata. Mas como ela fagocita e apresenta antígeno para o linfócito T e aí vai ativar esse linfócito T, então ela faz essa ponte aí entre a imunidade inata e adaptativa. Onde é que elas moram? Onde é que elas residem? Né? Onde a gente encontra com maior frequência as células dendríticas? Tecido periférico, pele, fígado, intestino, né? Onde a gente vai captar aí os antígenos, é onde elas são mais comumente encontradas. Hoje em dia, a gente sabe que existe duas vias de diferenciação das células dendríticas. Antigamente, a gente achava que era só mieloide, né? Que é aquela versão clássica que a gente encontra nos tecidos, né? Por exemplo, na pele, as células de Langerhans. Então, é aquilo que a gente já explicou. Tem receptores, né? Os toll-like para as PAMPs, então reconhece antígeno. No caso, ela fagocita, digere e acaba apresentando esses epítopos lá para o linfócito T. Mas depois a gente viu que tem uma outra via de diferenciação que é chamada plasmostoide, então é chamada célula dendrítica plasmostoide. É um pouco mais recente esse conceito. E essa, em vez de predominar nos tecidos, ela predomina no sangue periférico. E ela aí secreta grande quantidade de interferon tipo 1. A gente vai ver o papel desses intérferons mais para frente. Então, seja aqui a pele ou a barreira intestinal, aqui a luz, né, micro-organismo, acaba então entrando em contato, digere, enfim, vai digerindo, fagocitando, ganha o vaso linfático. Lembra daí que o vaso linfático chega lá no linfonodo, no primeiro linfonodo chamado linfonodo sentinela, e lá então ela vai expor o epítopo para o linfócito T. Já devem ter visto isso em imunologia. Eu deixei alguns artigos para vocês lerem lá no Moodle para ajudar em toda a aula de inflamação.
é dividida em 3 capítulos, e mais uma parte que é a interação de inflamação ou dos mediadores inflamatórios e das células inflamatórias também, né, com o câncer, né, com neoplasia. A gente vai ver que elas andam em conjunto. A próxima célula que a gente vai discutir, os neutrófilos, é o mais abundante, é o que mais a gente tem, vamos dizer assim, vive aí nos tecidos, no sangue periférico, e numa fase inicial é a célula que talvez desenvolva aí o papel mais importante que a gente saiba, né? São sensíveis a vários agentes quimiotáticos, em especial o C3A e C5A, que são do sistema complemento, né? E também há outras substâncias liberadas por mastócitos e basófilos. Importante, tá? Que já fique claro desde já, são as primeiras células a chegarem, né? São atraídas aí por quimiocinas, outras a gente já discutiu, C3A, C5A e outros imunocomplexos. Mas o que vocês precisam guardar é que são as primeiras células a chegarem no sítio inflamatório. Outra coisa que a gente acaba esquecendo é que ela tem uma capacidade de fagocitar, né? Ela também fagocita as células. Mas ela faz principalmente seu embate, vamos dizer assim, para acabar com os antígenos, degranulando. Então, grânulos primários ou azurófilos, grânulos secundários e grânulos terciários. Então, aqui mostrando uma histologia, né? Mostrando aí um pool, aí, um concentrado de neutrófilos, né? Várias cabecinhas de Mickey aí, que a gente fala para os residentes quando eles estão começando, para distinguir. Outra célula bastante importante que também faz o meio de campo entre inato, né, o sistema inato, o sistema adaptativo, é o macrófago. Né? Então são fagócitos eficientes, né, engolfam patógenos, assim como debris, restos de células, também corpo estranho, né? Pode permanecer no tecido aí por meses. Ele tem nomes distintos conforme o tecido, porque a gente no início não sabia que era a mesma célula. Então, no sistema nervoso central recebe o nome de micróglia, no fígado, célula de Kupfer, no osteoclasto, no pulmão, macrófago alveolar e assim por diante. Né, também, como eu disse, são células apresentadoras de antígenos, né, potencializam a resposta de linfócitos T e B, né, produzem citocinas pró-inflamatórias, também numa segunda fase anti-inflamatórias, que a gente vai ver no final da inflamação, mas de pró-inflamatórias, olha lá, interleucina 1, né, que produz febre, interleucina 6, interleucina 12, fator de necrose tumoral alfa, quimiocinas, e ainda produzem algumas substâncias vasoativas, né, como o óxido nítrico. Os macrófagos ativados secretam óxido nítrico. A gente vai ver que ele é um dos principais responsáveis pela vasodilatação, que é um processo sine qua non para ter uma inflamação. Né? Também radicais livres. Né? Teoricamente, a gente pode separar em 3 populações diferentes de macrófagos, como macrófagos ativados. Né? Então, a gente viu que os macrófagos ativados secretam aquela quantidade que a gente viu, né? Aqui a gente viu, né, citocinas pró-inflamatórias, óxido nítrico, enfim. Outros são chamados de reparo tecidual, que são ativados no final da cascata da resposta inflamatória, e aqueles reguladores também. Aí, eles podem ser, quando ativados, aqueles clássicos, a atividade microbicida e turbomicida, secretam grandes quantidades aí em mediadores pró-inflamatórios, apresentam antígeno no linfócito T. O de reparo tecidual é ativado por interleucina 4, estimula fibroblasto, né? Se ele estimula fibroblasto, o que o fibroblasto faz? Faz colágeno. Então, o que o colágeno eu costumo dizer? Que é o silver tape humano, né? Se a gente não tem uma regeneração por completo, a gente acaba colocando matriz extracelular lá, que é praticamente tecido colágeno. Então, o do reparo tecidual, o macrófago,
que está no seu final, né, na etapa final da inflamação, que é o reparo, né, ele acaba estimulando o fibroblasto, que acaba estimulando a produção de tecido colágeno e aí promovendo e depositando matriz extracelular. E os reguladores, né, lá numa etapa final também, com a liberação de interleucina 10, tem uma citocina anti-inflamatória para cessar a resposta inflamatória. Aí outra célula importante, né, a célula natural killer, são linha de defesa inespecífica, ela acaba reconhecendo, né, uma variedade, na verdade ela reconhece a célula que está infectada, seja por vírus, seja por bactéria, seja por protozoários, assim também como células neoplásicas, que a gente vai ver no último tópico aí, a interação de inflamação e neoplasia. Elas ajudam também no recrutamento de neutrófilos, de macrófagos, ativando as células dendríticas, linfócito T, linfócito B. Ela faz praticamente de tudo um pouco, né? Ela expande e ativa aí pela estimulação de interleucina 15 e 12, que são produzidas pelo macrófago. Então a gente vai ver ao longo da aula que o macrófago, todas essas interleucinas que ele secreta, ele acaba ativando e chamando mais neutrófilo, acaba chamando e ativando mais células natural killer, acaba apresentando antígeno e ativando e estimulando linfócito T. Então a gente vai ver que o macrófago ele desempenha uma função central aí na cascata de inflamação. Todas essas figuras, né, com maior detalhe, eu coloquei as principais na aula, mas estão lá no artigo que eu já deixei para vocês irem lendo e estudando, né? Não precisa ser sequencial, mas vocês precisam ler a parte 1, 2 e 3 até o final. Claro que se vocês lerem com antecedência, as aulas ficam mais fáceis de interpretação, né? Mas se ler em paralelo também já nos ajuda bastante. Vamos ver que o assunto é bastante complexo, mas precisa saber. A outra célula, o mastócito, né, pouco encontrado na circulação, então tem que guardar que o mastócito é encontrado principalmente nos tecidos, tá, da medula óssea. Eles migram direto para os tecidos periféricos, né, e eles ficam estrategicamente distribuídos ao redor de vasos, né, e embaixo do epitélio, que é onde a gente vai ter o primeiro contato com antígenos, né? Então, onde entra um antígeno, seja ele pela pele, ou por mucosa, ou no sangue, né, ele vai estar sempre ali, próximo, no tecido, mas próximo a essas vias de entrada, possíveis vias de entrada. Então, eles possuem receptores de imunoglobulina E, né, IgE, né, então, que reconhecem antígenos, e eles são aquelas células que estão cansadas de saber, envolvidas na reação alérgica, né, a reação de hipersensibilidade do tipo 1. Então, a gente vai ver que, entre outros fatores, quando estão estimulados, eles degranulam, né, então degranulam alguns mediadores pré-formados que já estão prontos, ou seja, né, quando a gente diz pré-formados, já estão prontos no seu citoplasma, por isso que ele tem esse aspecto, né, todo granuladinho, que são esses grânulos pré-formados, comparando aqui com o neutrófilo, aqui um monócito, né, ele tem esses granulozinhos pré-formados. E esses grânulos pré-formados são consistidos aí basicamente em aminas vasativas, heparina, interleucina 4, fator necrose tumoral, fator estimulador de colônia, de granulocíticos, enfim. Outra maneira de estudar em paralelo, tá, a cascata de inflamação, a inflamação como um todo, é sempre que a gente está assistindo uma aula ou lendo um artigo e falar algum número de interleucina, parar e ler sobre essa interleucina rapidamente, nem que seja um resumo à sua função, porque aí fica muito mais fácil a gente entender a cascata. Por exemplo, toda vez que a gente lê amina vasoativa, quer dizer que são mediadores químicos que fazem, a grande maioria das vezes, vasodilatação. Alguns fazem vasoconstrição, né? Mas a grande maioria faz vasodilatação. Então, aminas vasoativas, como o próprio nome diz, tem ativação nos vasos. Então, fica muito mais fácil estudar inflamação assim, pausadamente. Viu interleucina 4, não sabe qual é o seu papel?
coloca lá, nem que seja na Wikipédia, interleucina 4, e lê as principais linhas ali introdutórias para não perder a sequência. Mas também tem aqueles grânulos neoformados, né, fatores derivados de plaqueta, de ácido araquidônico, de citocinas. Mas voltando, olha só, qual que a gente pensa na resposta alérgica, aquela resposta bem exagerada? É aquela resposta, né, que dá o edema de glote famoso, né? Pela vasodilatação, a gente vai ver que causa bastante edema e, né, vai fechar a glote, a pessoa não consegue respirar. Então, o que a gente faz numa resposta inflamatória, né, do tipo alérgica aguda, que a pessoa está entrando em insuficiência respiratória? A gente dá adrenalina. Né? A adrenalina por quê? A adrenalina tem um efeito de vasoconstritor que vai e combater os efeitos da histamina, né, que faz vasodilatador. A gente está tentando reduzir o edema. O basófilo tem o efeito muito similar ao mastócito, mas em vez de estar, né, tanto é que ele é parecido histologicamente, em vez de ele estar no tecido, ele está na corrente sanguínea. E os eosinófilos importantes células para resposta contra eumintos, né, também em reações alérgicas, aquelas mais crônicas como asma, são células que predominam. Aí produz uma série de interleucinas, assim como as outras células inflamatórias, né, leucotriena, prostaglandina. Depois a gente vai detalhar isso daí. Agora falando dos componentes não celulares, né, o sistema complemento por primeiro. São família aí de mais de 20 glicoproteínas, são produzidas no fígado, no macrófago, no fibroblasto, tem atividade proteolítica, ou seja, quebra proteínas, formam aquele complexo de ataque à membrana que eu mostrei para vocês, que praticamente formam verdadeiros poros, né, nos micro-organismos, formando aquele poro, né, praticamente por osmose, acaba já tendo uma lise da célula que ela entrou ali, na célula que ela fez esse complexo. Tem 3 vias de ativação, clássica, alternativa e as vias lecitinas. A gente vai discutir isso aí mais para frente também. O artigo pontua muito bem a função do sistema complemento, então sugiro que leiam lá. E aí, falando da outra parte, né, a gente discutiu até agora os leucócitos, falando agora a parte vascular. Então, a resposta inflamatória, principalmente na fase aguda, né, ela evolui de uma fase vascular. Essa fase vascular, claro, quando o antígeno está ali, logo entrou na pele, na mucosa, na corrente sanguínea, enfim, vai ter aquelas células de defesa residentes do sistema inato que vão fazer uma vasodilatação, né, no tecido imediatamente após o dano. Então, tem uma vasodilatação local e, junto com a vasodilatação, vem o aumento da permeabilidade. A gente vai ver figuras que isso ajuda bastante a interpretação. Então, as aminas vasoativas, olha lá, histamina numa fase mais hiperaguda, serotonina numa fase mais sustentada, né, liberada aí por monócitos, mastócitos, logo nos primeiros minutos de agressão. Então, vou fazer uma vasodilatação. Então, aqui mostrando alguns esqueminhas para a gente lembrar ou relembrar e entender de uma vez. Então, num vaso normal, tá, o fluxo sanguíneo tem uma velocidade maior no centro. Então, os elementos figurados, principalmente os leucócitos, eles correm no centro. E num vaso normal, as células endoteliais, olha só, estão sempre justapostas. Quando eu tenho uma vasodilatação, as células endoteliais se afastam. Então fica mais fácil aquele conteúdo que estava circulando, né, dentro do vaso começar a sair, porque formam verdadeiros poros, né? E essa vasodilatação é induzida, pensando na inflamação, né, nos primeiros minutos por histamina. Depois a gente viu que tem outros mediadores, óxido nítrico, também tem a serotonina, prostaglandina, tem vários outros aí mediadores. Mas a histamina tem uma rápida e curta duração de alguns minutos.
A própria lesão endotelial no vaso, olha só, se a gente destrói a célula endotelial, também fica verdadeiros poros, né? Para passar do intravascular para o extravascular ou para o interstício. Então, numa situação normal, lembrando de fisiologia, a gente tem a pressão hidrostática, que leva então fluidos, glicose, enfim, para nutrir as células do interstício, e a pressão osmótica ou coloidosmótica para puxar esse excesso de líquido, né? E esse excesso também filtrado pelos vasos linfáticos. Quando a gente tem uma vasodilatação, o que acontece? Né? Como eu disse anteriormente, as células endoteliais se afastam, ficam mais fáceis de sair fluidos e também proteínas, né? Também células inflamatórias, né? A gente vai ver que acontece um outro processo, a gente vai falar nos slides a seguir, que com a vasodilatação o sangue turbilhona e aumenta o contato, as células dos elementos figurados, né? Os leucócitos vão para a periferia. Então ficam mais fáceis ainda de sair, né? Lembra que num primeiro momento, no vaso normal, os elementos correm no centro do vaso. Então escapam aqui numa vasodilatação. Outro fenômeno que pode aumentar o extravasamento de líquido, né, é quando a gente tem um aumento da pressão hidrostática, né, que acontece obstrução do fluxo venoso, insuficiência cardíaca congestiva, ou na diminuição da pressão osmótica, aquela pressão que drena novamente aquele líquido, né? Então, pessoas que têm problema, doenças hepáticas ou perda de proteína por doenças renais, enfim. Então, notem que nessa situação, na B e na situação C, ambas têm extravasamento de fluido. A diferença da situação B para C é que na B, além do fluido, eu tenho proteínas e células inflamatórias também. Então, esse excesso, junto com proteínas e células de defesa, é chamado exudato. Aqueles que só têm extravasamento de fluido é chamado transsudato. Tá, e daí? Qual a aplicação prática disso? Então, uma situação que não é muito infrequente aqui no nosso país, né, a ascite, né, aquela barriga d'água, né? E aí você vai drenar aquele fluido e vai mandar para análise. Se na análise mostrar, né, que é praticamente extravasamento de fluido, ok, deve ser uma obstrução de fluxo venoso, uma cirrose hepática, só isso explicaria, né, até mesmo insuficiência cardíaca, explicaria esse líquido acítico. Só que se junto desse fluido começo a ver bastante proteína e vejo bastante célula de defesa, quer dizer que é um exudato, ou seja, é um processo inflamatório. E muitas vezes, então, eu preciso entrar com antibiótico para melhorar essa situação. Então, é por isso que a gente manda aquele líquido drenado para análise, porque no fundo a gente quer saber se é um exudato ou se é um transsudato. Então, as reações vasculares na inflamação aguda, né, consistem na vasodilatação. Essa vasodilatação acontece por mediadores químicos, principalmente com a histamina, né? Com essa vasodilatação, né, o que a gente vê? Uma diminuição da velocidade do fluxo sanguíneo, quase que uma estase, e eritema, né? Então a pele, por exemplo, ou o órgão acometido por uma resposta inflamatória fica avermelhado, porque os vasos estão dilatados, está chegando mais sangue, e esse sangue que está lá está percorrendo de uma forma mais lenta, né? Ou seja, fica vermelho, fica hiperemiado. Também a gente viu que em conjunto com a vasodilatação aumenta a permeabilidade, né? A gente viu que as células endoteliais ficam mais afastadas, né? Assim permitindo que proteína e leucócitos do plasma saem para o interstício para chegar no local de defesa, lá no local que tem um micro-organismo, a bactéria, por exemplo. E a gente também sabe que esse líquido extravasado é drenado por quem? Pelos vasos linfáticos. E os vasos linfáticos chegam lá, é drenado para o linfonodo, e a gente já viu que isso ajuda na intermediação, né, do sistema inato
com o adaptativo, né? A gente viu que células dendríticas vão ativar linfócitos T, a gente viu que os macrófagos também vão expor para o linfócito T e assim por diante. Então tem que lembrar também do conceito de linfonodo sentinela, ou que os linfonodos drenam determinadas regiões. Então por isso que é comum, por exemplo, quando a gente tem uma dor de garganta, o pessoal vulgarmente fala como íngua, né? Embaixo ali na mandíbula, ficam nódulos aumentados e eles geralmente são dolorosos. O que são isso? São linfonodos, né, que estão recebendo toda essa carga de células inflamatórias e antígenos, está tendo uma reação inflamatória ali, de ativação de linfócitos, enfim, que causa aumento e causa dor, né? Então fica todo um efeito e vermelho também esses linfonodos. Então a gente vai ver alguns processos, como acontece esse recrutamento de leucócitos, mas na luz do vaso vai ter o processo de marginação, o processo de rolamento e o processo de adesão. Daí vai ter a migração e a diapedese, que a gente vai detalhar melhor. Então, numa circulação normal, num sítio não inflamado, os elementos figurados, como eu já disse, né, refrisando, estão no centro do vaso, correndo aqui, né, da esquerda para a direita, correria no centro do vaso. Quando eu tenho a vasodilatação, o sangue, então, que tinha um fluxo bonitinho, laminar, começa a ter um fluxo turbilhonado, né? E aí esse fluxo turbilhonado faz com que os elementos, né, figurados, os leucócitos, vão para a periferia. Quando eles vão para a periferia, as proteínas que são expressas pelos leucócitos, como a L-selectina, né, e as proteínas, né, no sítio inflamatório do endotélio, ele fica ativado, começa a secretar outras selectinas, né, selectina P e E. Como ele está correndo para a periferia, né, então ele corre para a margem, então esse processo dos leucócitos correrem para a margem e ficarem raspando o endotélio é a primeira alteração, né, chamado de processo de marginação. Com o processo de marginação, então, as proteínas têm uma chance maior de se ligarem, então a primeira ligação são chamadas ligações fracas, que são ligações feitas pelas selectinas, né? E aí o leucócito começa a se ligar e começa a rolar lentamente, então é um processo de rolagem, então ocasionado pelas selectinas, ligações fracas, até o momento que tem uma ligação de alta afinidade, que acontece por outras proteínas chamadas integrinas. E aí, quando ele liga com a integrina, ele tem uma ligação forte. Aí ele fica estático, e aí, com o auxílio de outras proteínas, como CD31, ele consegue sair da luz do vaso e ir ativamente para o interstício, então isso é chamado de diapedese ou transmigração, e assim guiados por quimiocinas liberadas lá para aquelas primeiras células que estão no tecido, né? Principalmente os macrófagos, eles sabem para onde ir. Então sempre é um processo unidirecional, o processo inflamatório, né? Então os leucócitos vão para a margem, rolam, ligam, diapedesem e chegam, pelas quimiocinas, chegam até o local de inflamação. Então, tudo isso envolve as moléculas de adesão, que a gente já citou as principais. Então, selectinas, as moléculas de adesão intercelular 1, que é ICAM, as moléculas de adesão celular vascular VCAM, então uma está na célula, outra no vaso, né? E aí os componentes ativados, a gente já discutiu. Começando pela primeira, né, detalhando um pouquinho melhor de cada uma. As selectinas, que são glicoproteínas, então elas estão presentes no leucócitos, endotélio e plaqueta. As do leucócitos, L, é chamada L-selectina. A do endotélio, E-selectina. E a da plaqueta, P-selectina. É meio óbvio, mas só lembrar que o endotélio, além da E-selectina, ele também expõe a P-selectina. Então, conforme a gente viu,
elas medeiam então a adesão de baixa afinidade, então é uma ligação fraca, né, do leucócito com o endotélio, é uma ligação fraca, então ele permite que ainda ele role, então chama rolagem esse processo. Mas nesse processo de rolagem, né, que eles estão cada vez mais lento, eles vão ter então integração com aquelas de ligação mais forte, chamada integrina. Então as integrinas acabam se ligando com a ICAM e VCAM, e aí tem um processo chamado de imobilização. Então elas ficam realmente fortemente aderidas aos vasos e não fazem mais a rolagem, elas estão paradas. E aí, como eles estão imobilizados ali, promove uma aderência muito maior ao vaso, e aí promove a migração, promove a transmigração ou diapedese. Então aqui pelo aquele gráfico do artigo que eu já deixei para vocês, no processo normal os leucócitos estão bem no centro do vaso. Com a vasodilatação eu tenho a migração, né, que então o leucócito migra e começa a raspar no vaso, e aí ele começa a ter ligação com as selectinas, então ele começa a rolar de maneira lenta, então rolamento. Depois, com esse rolamento, dá a chance de ter uma ligação mais forte pelas integrinas, a imobilização. Aí eu vou ter uma adesão estável, e aí por fim, então com essa adesão eu tenho a migração ou transmigração e diapedese, e lá onde está tendo todas as quimiocinas, o principal sítio onde estão as bactérias, por exemplo, né, ele faz um movimento unidirecional para aquela região. Então, ligação fraca pelas selectinas, ligação forte pelas integrinas, né, um movimento unidirecional. Então aqui mostrando para vocês, na histologia que nos ajuda para saber se aquele vaso está dilatado ou não, se está tendo um processo inflamatório ou não. Olha só, a gente tem o vaso, que é células endoteliais, e olha só, os neutrófilos bem na parede. Então eles estão tendo um processo aí de marginação e de rolagem, né? Aqui, olha só, nessa foto, aqui fora do vaso, aqui dentro do vaso, olha só, um neutrófilo se ligando, aqui já passando a parede, né, fazendo a diapedese. Aqui outros também, mostrando a mesma coisa. Então aqui um resumo das principais proteínas relacionadas à fase de diapedese. Então, por exemplo, a molécula aqui endotelial, aqui os receptores dos leucócitos. Então a P-selectina se liga ao ligante, que a gente fala a proteína de Lewis. Qual o papel principal? Rolagem. A E-selectina também é o mesmo receptor. Rolagem é uma adesão, mas lembrar que é uma adesão meio fraca. Depois a ICAM se liga lá, CD11, CD18, ou chamada integrina, né? A gente conhece por integrina, faz a adesão forte, começa o processo de transmigração, né? VCAM, mesma coisa, a glicam, CD31 e assim por diante. Bem interessante. Então a gente tem o processo de marginação, quando a gente tem a vasodilatação e os leucócitos vão para a periferia, então é chamado de marginação. Depois começa a ter a ligação pelas selectinas, então o rolamento. Depois do rolamento eu tenho a adesão, aí pelas integrinas. Depois transmigração de apedese, com a quimiotaxia eles fazem um movimento unidirecional, né, para o sítio lá que está acontecendo a guerra com as bactérias, vírus, enfim. Opsonização, que a gente já viu, que ajuda, quer dizer, vai ver que ajuda no processo de fagocitose também. Então, marginação a gente já citou, rolamento também pelas selectinas, adesão forte pelas integrinas, aí a transmigração de apedese, a quimiotaxia é a responsável por um movimento unidirecional, né? A opsonização nada mais é do que revestir a bactéria ou quem quer que seja, né, para ser mais facilmente fagocitada. Quem que reveste e ajuda? São chamadas opsoninas. Então, classicamente C3b, que é da cascata
do complemento. E os anticorpos, né? Os anticorpos também desenvolvem esse papel, né? Aqui no caso, a IgG, né? E também algumas proteínas séricas, como a fibrinogênio, lecitina, ligadora de manose, proteína C reativa, tudo isso aí também ajuda no processo de opsonização, né, que são opsoninas. Então elas se ligam e ajudam a fagocitose, né, que é o processo pelo qual a bactéria ou antígeno é morta, ou entre aspas, é comida, e a organela principal nisso é o lisossomo. Então acontece em 3 etapas, que você já deve saber conhecer bem, que é o reconhecimento e a ligação, o engolfamento, e aí sim matando e degradando. Né? Lembrando que nessas etapas estão quem lá? Os receptores Toll-like, né? que é do sistema inato. Então, a opsoninas, né? o C3b, a IgG, né? Os anticorpos se ligam lá, no caso aqui representado por uma bactéria, então fica mais fácil a ligação porque o macrófago possui receptores de opsonina, aí eu vou ter um engolfamento, aí com a ajuda, né, dos lisossomos, enfim, eu vou ter a digestão dessa bactéria, no caso. Então, os principais mediadores que vêm do plasma, tá? Bradicinina, C3, C5, fator 7, plasmina e trombina. Então, aqui esse quadro é bem importante, está bem resumido a fonte principal, que é a função principal de cada um. Aqui os derivados de células, então, por exemplo, a histamina entra no tipo de amina vasoativas, principal fonte a gente viu que é o mastócito, mas também basófilo, plaqueta. Função, né, causa dilatação de arteríolas, né, aumento da permeabilidade vascular. Então, tudo isso daí está bem resumido aqui. Então, óxido nítrico é um gás solúvel, a gente viu que é produzido principalmente por macrófago, mas também por célula endotelial. Leucotrieno B4, prostaglandina, olha lá, prostaglandina que eu falei para vocês, vasodilatação, mas também febre e dor, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1, são do tipo citocinas, liberado por macrófago, então ativam fibroblastos, né, promovem a lesão de leucócitos, quimiotaxia, febre, perda de apetite, enfim. Então está bem resumido aqui. Aqui é um outro jeito de interpretar, né, das principais interleucinas pró-inflamatórias, fator de necrose tumoral alfa, e aqui embaixo o que eles fazem como ação principal. Esse gráfico também é interessante. Resumo aquilo que a gente disse. Então, pelo tempo, né, entre horas e dias aí, o que predomina? Então, no primeiro momento, histamina, né, nos primeiros minutos, ela já está presente, mas ela é fugaz. Então depois causa vasodilatação e aumenta a permeabilidade. Mas esse efeito só pela histamina, ele é muito efêmero, né? A gente viu que ele é rápido, tá vendo nesse gráfico. Então depois vai ter outros, né, o sistema de cininas, cascata do ácido araquidônico, como a prostaglandina, né, sistema complemento. Então a gente vê que numa fase crônica, os efeitos são basicamente cascata do ácido araquidônico e do sistema complemento. E numa fase mais aguda, histamina e o sistema de quininas. Outro gráfico importante é esse daqui. A gente olhando para uma outra temática, ele não serve só para inflamação. Ele serve até para a gente estimar, né, quando um paciente morreu, por exemplo. Por quê? Olha só, se a gente olha esse gráfico da direita, o que acontece, né, aqui em dias, né? O que acontece por primeiro? Edema. Por que edema? Se a gente olha esse gráfico, qual a primeira coisa que acontece? Histamina. O que a histamina faz? Vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Ou seja, sai líquido, então forma edema. Então a primeira coisa que acontece numa resposta inflamatória é o edema. Depois, olha só, começa a chegar os neutrófilos com um pico de 24 horas e depois os macrófagos ou monócitos com um pico de 48 horas. Então a gente começa a migrar, ter uma resposta, já começa a ter uma resposta do sistema adaptativo. Então o sistema inato aí perdurando aí essencialmente nas primeiras 48 horas. Então olha só, no início
Eu tenho aqui fibras musculares, ó, só neutrófilo. Só neutrófilo. Então, isso aqui é uma fase bem inicial, tá? Antes das 24 horas, né? Aqui num processo mais tardio, olha só, tem o linfócito, macrófago, e eu não vejo mais essas cabecinhas de Mickey aqui, que a gente fala para os residentes, estou começando, né? Que são os neutrófilos. Então, a gente só vê células monomorfonucleares. Então, linfócito, macrófago, enfim, não tem neutrófilo. Então, estou numa fase aí além das 48 horas. O que isso me ajuda a dateamento? Se eu encontro um cadáver, vou analisar. Se eu tenho um predomínio de neutrófilos, eu sei que aquilo aconteceu dentro das primeiras 24 horas. Se eu começo a ver monócito, eu sei que já passou, ou só monócito e linfócito, eu sei que já passou de 48 horas, e aí vai juntando com outros dados que a gente vai encontrando para tentar chegar numa data mais fidedigna de quando aconteceu o evento. Então, de uma maneira bem sintetizada, mas bem sintetizada mesmo, a gente vê aqui a resposta inflamatória. Então, olha só, eu tenho a entrada de um micro-organismo ou tenho uma lesão tecidual, né, um tecido necrosado, seja por uma queimadura, por exemplo. Também vai lançar epítopos aí no tecido, ou antígenos, né, no tecido ou na corrente sanguínea, por exemplo. Vão ser lá capturados pelos macrófagos, células dendríticas, dependendo pelo mastócito que já tem IgE para reconhecer, e todas essas células vão secretar o quê? Mediadores pró-inflamatórios, né? Principalmente as aminas vasoativas e as citocinas. Então, o que elas fazem? Principalmente as aminas vasoativas. Façam uma vasodilatação. A gente viu que essa vasodilatação vai ocasionar edema e facilitar ainda mais a saída de leucócitos, principalmente envolvendo aqueles processos, né, de marginação, rolagem, né, adesão forte e depois de apedese, junto com as citocinas fazendo um movimento unidirecional, né? Então a gente vê o edema exemplificando, mediadores de inflamação e micro-organismos. Depois, vamos dizer, numa etapa final, que o processo inflamatório resolveu, vamos dizer assim, matou aquelas bactérias, matou o vírus que estava por lá, eu vou ter a eliminação de todo esse tecido morto, toda a eliminação desses restos, desses debris celulares. E lembra, numa etapa final, o macrófago vai ativar quem? O fibroblasto. E o fibroblasto por si só vai fazer o quê? Matriz extracelular, né? Colágeno principalmente. E aí eu vou, a etapa final, reparar esse tecido. Então, a etapa final, um processo final, né, no processo inflamatório, é a reparação, né? Principalmente aí na maioria das vezes, colocar no tecido colágeno. Nem sempre é possível regenerar. Então, a gente tem aqui a segunda aula de maneira resumida, vão lendo os artigos em paralelo, vamos tirar dúvida nas aulas, também por e-mail, tá certo? Então, até breve.